Este canal tem um objetivo claro: informar com base em fatos, não em interpretações. Aqui não estamos pregando doutrina, estamos revelando história. Deixe seus dogmas na porta, e se estiver pronto para enxergar além do que te ensinaram, então acompanhe essa série, porque o que foi escondido agora será contado. Episódio 1. A formação e censura da Bíblia. A Bíblia não caiu do céu pronta. Você cresceu ouvindo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ninguém te contou que essa palavra foi escrita, reescrita, recortada, censurada, traduzida, manipulada, votada e até guerreada durante séculos antes de virar o livro que você conhece hoje. E talvez o mais perturbador: o que chamamos de Bíblia é só uma versão entre tantas que foram silenciadas. A pergunta que você precisa fazer agora é simples e brutal. Quem contou essa história? E o que eles ganharam com isso? A imagem de um livro sagrado caindo dos céus, intocado, perfeito, é poderosa. Mas é também uma construção teológica, não histórica. Nenhum dos autores bíblicos disse estar escrevendo a Bíblia. Nenhum deles imaginava que seu texto um dia estaria encadernado ao lado de dezenas de outros, formando um cânon que milhões tratariam como divino. Eles escreviam cartas, poemas, visões, memórias orais, muitas vezes para responder a crises do seu tempo. Não havia um plano divino editorial. Havia urgência humana, conflito, disputa e principalmente intenção política. A primeira grande mentira que precisamos enterrar é a ideia de que existe uma única Bíblia. O que existe, na verdade, são muitas Bíblias, com diferentes livros, versões, traduções e interpretações. A Bíblia católica tem 73 livros, a protestante, 66, a ortodoxa etíope, 81. E nenhuma dessas coleções foi organizada por Jesus. Aliás, Jesus nunca escreveu nada, e provavelmente era analfabeto, como a maioria dos camponeses galileus de sua época. E como tudo isso começou? No começo não havia Novo Testamento, só havia o Antigo, que nem esse nome tinha. Era apenas a Torá, os profetas, os escritos. A Bíblia de Jesus era o que hoje chamamos de Antigo Testamento, mas nem esse conjunto era totalmente fixo na época. Enquanto isso, os primeiros cristãos produziam suas narrativas, cartas e evangelhos, dezenas deles. E aqui começa a guerra. Os seguidores de Jesus não eram um grupo unificado. Havia os judeus cristãos, os gentios cristãos, os gnósticos, os marcionitas, os ebionitas, os essênios e muitos outros. Cada grupo tinha sua própria visão de quem era Jesus e escrevia seus próprios textos para sustentar essa visão. Alguns viam Jesus como um mestre de sabedoria, outros como um espírito celestial, outros como o Messias político esperado. A diversidade era tão radical que seria impossível conciliar tudo num único livro, a não ser que alguém decidisse escolher o que devia sobreviver e apagar o resto. Esse alguém não foi Deus. Foram bispos, imperadores, teólogos e concílios. E não foi uma decisão feita com oração, mas com votos, alianças e ameaças. A Bíblia, como você conhece, é o resultado de um longo processo de consolidação de poder, onde os textos que reforçavam a autoridade clerical foram preservados e os que a desafiavam, destruídos. Mas antes de entrarmos nos cortes, vamos olhar para a palavra Bíblia. Ela vem do grego tabíblia, que significa os livros, no plural. A própria origem do nome revela: a Bíblia nunca foi um único livro, mas uma biblioteca. Uma biblioteca que foi trancada a 7 chaves por séculos e cujo acervo original foi severamente mutilado. Não existe o original da Bíblia. Nenhum manuscrito autêntico de Mateus, Marcos, Lucas ou João foi preservado. O que temos são cópias de cópias de cópias, feitas à mão com milhares de variações textuais. Pequenas mudanças, às vezes, mas também grandes adições, como o famoso trecho sobre a mulher adúltera em João, que não aparece nos manuscritos mais antigos.
Ou o final do Evangelho de Marcos, adicionado depois para deixar a ressurreição mais redonda. Se tudo isso parece chocante, é porque por muito tempo foi feito para parecer invisível. A autoridade da Bíblia foi construída com base na ideia de que ela é inquestionável. Mas, ironicamente, os próprios fatos históricos a desconstroem. O que vemos quando estudamos com seriedade é um mosaico fraturado, costurado ao longo dos séculos por mãos humanas, nem sempre interessadas na verdade, mas no controle. Por isso, esse vídeo é o primeiro passo de uma jornada que vai te deixar desconfortável, mas também vai te libertar. Vamos abrir as páginas censuradas, ouvir as vozes silenciadas, olhar nos olhos das versões esquecidas. Porque só assim a gente entende o que é a Bíblia. Não o que te disseram, mas o que ela realmente foi. Um campo de batalha espiritual, político e cultural. Esse não é um ataque à fé, é um convite à verdade. Cristianismo primitivo, uma colcha de retalhos. A realidade é que, nos primeiros séculos, o cristianismo era tudo, menos uma coisa só. Era um labirinto de visões conflitantes sobre Jesus, Deus, o bem, o mal, o corpo, a alma e o destino da humanidade. Cada grupo acreditava estar certo e acusava os outros de heresia. Antes da Bíblia existir como livro, existiam muitos cristianismos disputando qual deles era o verdadeiro. E o mais perigoso, todos tinham textos sagrados próprios. Imagine o cenário. Século I, Guns, III. Não havia Vaticano, não havia uma igreja única. Havia dezenas de comunidades espalhadas pelo Mediterrâneo. Cada uma tinha seus próprios líderes, rituais e escrituras. Em Éfeso, circulava uma tradição. Em Roma, outra. Em Alexandria, outra completamente diferente. Havia cristãos que achavam que Jesus era só humano, outros que era só divino, outros que eram os dois, e ainda outros que acreditavam que ele nunca existiu fisicamente, só em espírito. Os gnósticos, por exemplo, acreditavam que o mundo material era uma prisão criada por um Deus inferior, e que Jesus veio para despertar a centelha divina dentro de nós. Para eles, a salvação não vinha da cruz, mas do conhecimento secreto, gnosis. Já os ebionitas, judeus seguidores de Jesus, diziam que ele era o Messias, mas não era Deus, e que o cristianismo deveria seguir a Torá. Os marcionitas rejeitavam o Antigo Testamento e viam o Deus de Jesus como completamente diferente do Deus vingativo de Moisés. Os montanistas acreditavam em profecias modernas, em êxtase e em lideranças femininas. Cada grupo com seu próprio Jesus. Cada grupo com seu próprio evangelho. Não era um teatro harmônico, era um conflito aberto, e nesse caos surgiram os primeiros textos que hoje chamamos de evangelhos. Só que o que chamamos de canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram apenas alguns entre muitos. Existiam o Evangelho de Tomé, com frases enigmáticas sobre o reino interior, o Evangelho de Maria, onde ela é retratada como líder espiritual, o Evangelho de Pedro, com elementos sobrenaturais e docéticos, todos disputando espaço, todos tentando narrar quem foi Jesus. É como se o cristianismo nascente fosse uma batalha de escritores, cada um tentando capturar a essência do que viveu ou do que acreditava. Alguns com testemunhos mais antigos, outros com interpretações mais teológicas, todos tentando deixar uma marca, mas só alguns sobreviveram, não por serem os mais verdadeiros, mas porque foram os que conseguiram apoio político, os que reforçavam a hierarquia, os que serviam melhor à estrutura da igreja que viria a dominar. E aí está o ponto mais incômodo. A Bíblia que você conhece é filha do vencedor da guerra dos cristianismos. Os derrotados foram apagados, perseguidos, banidos, seus textos queimados, seus seguidores rotulados de hereges, suas teologias ridicularizadas. Mas durante muito tempo, essas visões divergentes coexistiram.
E por isso, dizer que existia uma única doutrina cristã nos primeiros séculos é uma ilusão confortável, mas falsa. A formação da Bíblia não começou com um consenso. Começou com uma disputa sobre quem era Jesus, o que ele ensinou, o que ele significava, e quem tinha o direito de falar em seu nome. Quem venceu contou a história, mas nós ainda podemos escutar os ecos dos silenciados. Quem escolheu os livros sagrados? Você já se perguntou por que a Bíblia tem exatamente os livros que tem? Por que 4 evangelhos, e não 5 ou 10? Quem decidiu que Hebreus entraria e o evangelho de Tomé não? A resposta não está numa revelação divina, mas num processo longo, conflituoso e profundamente político, o processo de canonização. Um filtro histórico que separou o que podia ser lido do que devia ser esquecido. Um filtro feito por homens, por interesses, por igrejas em disputa e por medo. O cânon bíblico, ou seja, a lista oficial de livros considerados inspirados, não surgiu de uma vez só, nem caiu do céu. Foi uma construção de séculos, entre o 2º e o 4º século da era cristã. No início, os cristãos liam muitos textos diferentes em suas comunidades. Cartas de Paulo, evangelhos populares, profecias apocalípticas, salmos comunitários, histórias sobre Maria ou Tiago. Não havia um livro oficial. Cada comunidade usava os textos que julgava úteis, inspiradores ou verdadeiros. E muitos desses textos entravam em contradição direta uns com os outros. Diante desse caos literário, a igreja institucional emergente percebeu que precisava estabelecer limites, não por amor à verdade, mas por uma necessidade prática: manter a coesão, combater as heresias e centralizar o controle da doutrina. Começou então a triagem. Os critérios usados nem sempre espirituais. O primeiro critério era a apostolicidade. O livro precisava ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém ligado a um. Mas isso era uma ficção útil. Nenhum evangelho tem autoria confirmada, nenhum manuscrito original sobreviveu. Atribuições como Evangelho segundo Mateus foram adicionadas séculos depois. Ainda assim, usar o nome de um apóstolo dava credibilidade. Era uma jogada de marketing religioso. O segundo critério era a ortodoxia. O conteúdo precisava estar alinhado com a doutrina majoritária. Se o livro dizia algo considerado herético, como que Jesus não era Deus, ou que Maria Madalena era uma líder espiritual, ele era eliminado. E isso é importante. Não importava se o texto era antigo ou popular. Se desafiasse o dogma, era apagado. O terceiro critério era o uso litúrgico. Os textos mais utilizados nas celebrações das comunidades influentes tinham mais chance de entrar no cânon. E adivinha quais comunidades eram mais influentes? As que estavam mais próximas do poder romano, como Roma, Antioquia e Alexandria. Não por acaso, os textos usados por elas acabaram oficializados. E então surgem os primeiros rascunhos de um cânon. O mais antigo é o cânon de Muratori, século II, uma lista fragmentada que já mostra o embrião do Novo Testamento. Mas foi só no Concílio de Cartago, 397 d.C., que se consolidou oficialmente o cânon com os 27 livros do Novo Testamento. Décadas antes, Ireneu de Lyon já combatia os evangelhos gnósticos e defendia apenas 4 evangelhos. Por quê? Porque havia 4 cantos da terra e 4 ventos, segundo ele. Um argumento mais simbólico do que teológico. Mas o ponto mais sombrio da canonização não foi o que entrou, foi o que ficou de fora. O evangelho de Pedro, que dizia que Jesus não sofreu na cruz. O evangelho de Tomé, que ensinava que o reino estava dentro de você, sem necessidade de igreja. O evangelho de Maria, onde uma mulher interpreta revelações espirituais e desafia Pedro.
Textos como esses eram considerados perigosos, não porque mentiam, mas porque ameaçavam a estrutura de poder eclesiástica que se consolidava. A igreja precisava de uma narrativa única, e para isso precisava silenciar todas as outras. A canonização foi o selo dessa exclusividade. Foi a decisão, com ares de eternidade, de que apenas certos textos seriam lidos, estudados e venerados, enquanto outros seriam queimados, enterrados ou esquecidos por milênios. Não foi revelação, foi exclusão. E ao entendermos quem escolheu os livros sagrados, entendemos que a Bíblia é tanto um testemunho de fé quanto uma construção de poder. Um poder que ainda hoje molda mentes, regula comportamentos e dita o que é verdade. O império e a fé. Aliança explosiva. Você consegue imaginar o que acontece quando uma religião perseguida por séculos de repente vira a religião oficial do maior império do mundo? Acontece o que sempre acontece quando fé e poder de Estado se abraçam. Nasce uma máquina de controle, de propaganda e de exclusão. Quando Constantino, imperador romano, decide apoiar o cristianismo no século IV, ele não está tendo uma visão divina, ele está tendo uma visão política. E essa decisão muda para sempre o destino da Bíblia. Até então, os cristãos eram um grupo marginalizado, ora perseguidos, ora tolerados, sempre fragmentados. Mas quando o trono imperial se une ao altar cristão, tudo muda. O cristianismo deixa de ser uma fé de mártires e se torna uma ferramenta de unificação do império. E para que isso funcione, precisa haver uma só doutrina, um só Deus, um só texto autorizado. O caos teológico do cristianismo primitivo precisava acabar, não por razões espirituais, mas para evitar guerras civis religiosas. É nesse contexto que se realiza, em 325 d.C., o Concílio de Niceia, convocado por Constantino. Ele não era teólogo, não entendia de dogmas, mas entendia de instabilidade. Os bispos estavam em guerra verbal sobre quem era Jesus. Era ele Deus? Era criatura? Era intermediário? As respostas eram muitas, e isso ameaçava a unidade do império. Então, o imperador manda reunir os líderes da igreja para decidirem de uma vez por todas no que todos deviam crer. O concílio não definiu o cânon bíblico, isso viria depois, mas estabeleceu algo tão ou mais importante: o Credo de Niceia, que afirmava que Jesus era da mesma substância de Deus, igual, eterno. Qualquer outra ideia foi declarada heresia, e com isso, os textos que contradiziam essa doutrina passaram a ser perigosos. Evangelhos que mostravam Jesus como humano demais, banidos. Escritos que apresentavam um Jesus místico, simbólico ou profético, mas não divino, condenados. Constantino mandou copiar e distribuir Bíblias oficiais pelo Império, provavelmente já com base no cânon que se consolidava. Ao mesmo tempo, mandou destruir os textos que causassem divisões. Não porque se importasse com a verdade espiritual, mas porque não podia deixar o Império ruir por brigas doutrinárias. A religião foi domesticada. A fé virou sistema. A Bíblia, instrumento de centralização. Essa fusão entre trono e altar produziu efeitos que duram até hoje. Os textos sagrados passaram a ser lidos com as lentes do poder. A hierarquia eclesiástica, agora próxima do imperador, passou a decidir o que era ortodoxo e o que era heresia. E toda dissidência passou a ser perseguição. É nesse clima que o cristianismo passa de religião dos pobres para religião imperial. E a Bíblia, que nasceu em comunidades perseguidas e diversas, passa a ser padronizada, formatada e manipulada para reforçar a autoridade de quem mandava, não só na igreja, mas no mundo. A aliança entre fé e Estado produziu catedrais, exércitos cruzados, perseguições e a Bíblia como você conhece. Um texto que sobreviveu
não por ser o mais fiel à mensagem de Jesus, mas por ser o mais útil ao novo projeto de poder romano-cristão. Quando Constantino unificou império e religião, ele acendeu uma tocha, e com ela muitos textos foram iluminados, mas muitos outros foram queimados. Concílios, onde a verdade foi votada. As maiores verdades eternas do cristianismo foram decididas em votação. Bispos e teólogos sentaram em assembleias, levantaram mãos e definiram por maioria quem era Jesus, o que era pecado, quais livros eram sagrados e quem deveria ser excomungado. Parece absurdo, mas é real. Os concílios eclesiásticos foram os palcos onde a fé se tornou doutrina e onde a Bíblia foi moldada, não por revelação, mas por maioria política. Após o Concílio de Nicéia, 325 d.C., o processo de unificação doutrinária se intensificou. Diversos outros concílios foram convocados nos séculos seguintes, como o Concílio de Constantinopla, 381, o de Éfeso, 431, o de Calcedônia, 451, entre outros. Cada um tinha uma missão: resolver disputas teológicas e criar consensos obrigatórios. Na prática, funcionavam como convenções doutrinárias, onde a disputa era feroz e a política inevitável. Vamos olhar de perto. No Concílio de Éfeso, a questão era se Maria podia ser chamada de Mãe de Deus, Theotokos. Sim, o destino de um dos títulos mais reverenciados da cristandade foi definido num embate de palavras, traduções e poder simbólico. O time vencedor defendeu que negar esse título era negar a divindade de Cristo. O time perdedor foi excomungado. E a igreja nunca mais discutiu o assunto. A decisão estava selada. No Concílio de Calcedônia, foi a vez de decidir a natureza de Cristo. Era ele 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo? Ou era uma mistura, ou um aspecto dominante sobre o outro? A linguagem era tão técnica que envolvia debates filosóficos sobre substância, essência e pessoa. Mas o resultado foi teológico e político ao mesmo tempo. Quem discordasse da fórmula calcedoniana, que definia Cristo com duas naturezas completas e distintas em uma única pessoa, era automaticamente herege. Agora, pense nisso. Votar sobre quem é Jesus. Votar sobre quantas naturezas ele tem. Votar sobre o que deve ou não entrar na Bíblia. Esse processo revela que as verdades absolutas foram, na verdade, resultados de decisões humanas, estratégicas, muitas vezes motivadas por alianças, rivalidades e pressões imperiais. E os textos bíblicos também entraram nessa dança. Embora o cânon não tenha sido definido oficialmente em Nicéia, os concílios seguintes consolidaram o que hoje chamamos de Bíblia. O Concílio de Hipona, 393 d.C., e o de Cartago, 397 d.C., aprovaram a lista de 27 livros do Novo Testamento. Mas essa lista só foi formalmente reconhecida como oficial por toda a Igreja Latina no Concílio de Trento, 1000 anos depois, em 1546, como resposta à Reforma Protestante. Enquanto isso, outros livros continuavam sendo lidos e reverenciados por comunidades locais. Mas como não foram aceitos nos concílios principais, foram rotulados como apócrifos, gnósticos ou heréticos, rótulos criados não por critério espiritual, mas por exclusão institucional. É aqui que a ilusão se desfaz. A Bíblia não é fruto de uma revelação pura. É fruto de conciliações forçadas, imposições teológicas e decisões colegiadas que consolidaram o que poderia ser lido e o que deveria ser esquecido. E mais, essas decisões foram feitas por uma minoria clerical masculina, muitas vezes em disputas ferrenhas que envolviam ambição, medo, vaidade e desejo de domínio. A pergunta que fica é: se a verdade foi votada, quem garantiu que ela venceu? Ou melhor, quem foi calado para que essa versão se tornasse absoluta? A Bíblia é, sim, um livro de fé, mas é também um documento político construído em assembleias.
onde os vencedores canonizaram suas ideias e os perdedores foram condenados ao esquecimento. Os evangelhos apagados. Eles existiram, foram lidos, foram reverenciados e depois sumiram. Evaporaram da história por séculos, como se nunca tivessem existido. Estamos falando dos evangelhos apagados, textos que narravam outras versões da vida, ensinamentos e natureza de Jesus. Escritos que hoje chamamos de apócrifos, mas que no passado foram tão ou mais influentes do que os 4 evangelhos canônicos. Por que desapareceram? Porque apresentavam um Jesus perigoso, não para os fiéis, mas para o sistema que se consolidava como igreja oficial. Os evangelhos que conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram os escolhidos para representar a biografia autorizada de Jesus. Mas havia muitos outros, e eles não foram apenas deixados de lado, foram caçados, condenados, destruídos. O motivo? Eles ameaçavam a narrativa dominante, oferecendo uma visão de Jesus que descentralizava o poder e colocava a experiência espiritual acima da obediência institucional. O Evangelho de Tomé, por exemplo, não conta milagres nem a crucificação. É uma coletânea de 114 ditos atribuídos a Jesus. Em vez de apresentar uma narrativa cronológica, ele foca em frases como: "O reino está dentro de você e ao seu redor." Esse Jesus não exige templos, sacerdotes ou dogmas. Ele convida à iluminação interna. Para os gnósticos, esse texto era sagrado. Para os bispos, era uma ameaça direta à autoridade. Outro exemplo é o Evangelho de Maria Madalena. Neste texto, Maria não é uma prostituta arrependida, mas uma discípula de sabedoria que compreende o ensinamento espiritual de Jesus melhor do que Pedro. Ela é apresentada como liderança espiritual, algo inaceitável numa estrutura que estava se tornando cada vez mais patriarcal. O texto foi combatido, escondido e considerado herético por séculos. O Evangelho de Judas é talvez o mais chocante. Nele, Judas não é o traidor, mas o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que entende o plano divino e o executa para libertar a alma de Jesus do corpo material. Essa ideia era inaceitável para uma teologia que precisava de um traidor para justificar o sacrifício redentor. Judas precisava ser o vilão, e o texto que o redimia precisava ser enterrado. Já o Evangelho de Pedro apresenta um Jesus que não sente dor na cruz. Ele sai da tumba flutuando, com uma cruz falante atrás dele, uma visão profundamente simbólica, ligada ao docetismo que negava a humanidade de Cristo. Para os defensores da encarnação literal e do sofrimento expiatório, esse tipo de texto era inadmissível. E então veio o silêncio. Esses evangelhos foram proibidos, seus copistas perseguidos, seus exemplares queimados. Por séculos, tudo o que se sabia sobre eles vinha dos ataques de teólogos como Ireneu de Lyon, que os chamava de abominações demoníacas. A existência desses textos era um sussurro abafado pela fogueira da ortodoxia. Até que, em 1945, um camponês no Egito encontra jarros cheios de papiros enterrados em Nag Hammadi. Era uma biblioteca esquecida, evangelhos gnósticos, tratados filosóficos, escritos místicos. Pela primeira vez em quase 2000 anos, os evangelhos apagados voltaram à luz. E o que eles mostraram foi um cristianismo radicalmente plural, profundamente místico, onde a relação com o divino era direta, pessoal e não mediada por sacerdotes ou dogmas rígidos. Esses textos não foram apagados porque eram absurdos, foram apagados porque eram subversivos. Subversivos no sentido mais belo e perigoso. Eles desafiavam o poder, mostravam um Jesus que libertava em vez de controlar, que inspirava a busca interior em vez de exigir submissão, que falava em parábolas para estimular o pensamento, não para estabelecer leis. Hoje, recuperar esses evangelhos é recuperar a memória silenciada da fé.
Eles não são mais verdadeiros que os canônicos, mas são igualmente parte da herança espiritual do cristianismo. Negá-los é aceitar uma história incompleta. Redescobri-los é lembrar que nem toda verdade sobrevive ao tempo, mas toda censura tem um motivo. Manipulação e reedições ao longo dos séculos. Você acha que está lendo a mesma Bíblia que os primeiros cristãos? A mesma que Jesus teria citado? Pense de novo. A Bíblia que chega até você hoje é o resultado de milhares de alterações ao longo de milênios. Traduções tendenciosas, edições estratégicas, adições tardias e cortes intencionais. E não estamos falando apenas de erros de copistas. Estamos falando de intervenções deliberadas para moldar doutrinas, consolidar poderes e controlar consciências. Comecemos por uma evidência chocante. Não existe nenhum manuscrito original da Bíblia. O que temos são cópias de cópias de cópias feitas à mão por séculos, muitas vezes com interpretações inseridas pelos próprios copistas. Em alguns casos, o texto mudou tanto que estudiosos modernos têm dificuldade de determinar o que era original. Em outros, sabemos com certeza que certos trechos foram adicionados bem depois do período apostólico. Um exemplo clássico é Marcos 16, 9 e 20, o famoso final do Evangelho de Marcos, onde Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. Nos manuscritos mais antigos e confiáveis, esse trecho simplesmente não existe. O Evangelho terminava abruptamente no versículo 8, com mulheres fugindo do túmulo em silêncio. O final que conhecemos hoje, com aparições, comissão missionária e promessas de milagres, foi adicionado posteriormente para suavizar o encerramento desconcertante. Outro exemplo notório é a famosa história da mulher adúltera em João 7:53, 8:11, onde Jesus diz: "Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." Esse episódio, amado por sua beleza e misericórdia, não aparece nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. É uma inserção posterior. Alguém, em algum momento, achou necessário colocar Jesus como juiz compassivo e, assim, moldou sua imagem para gerações futuras. As manipulações não pararam por aí. No século IV, Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a chamada Vulgata, a pedido do Papa Dámaso. Durante esse processo, ele adaptou palavras para reforçar doutrinas específicas. Por exemplo, em Mateus 3:2, onde João Batista dizia arrependei-vos, em grego metanoeite, Jerônimo traduziu como fazei penitência, influenciando séculos de doutrinas sobre obras e confissão. Com a Reforma Protestante, a disputa por controle da Bíblia se intensificou. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e excluiu 7 livros do Antigo Testamento que não estavam no cânon hebraico, os chamados deuterocanônicos. Também modificou Romanos 3:28, acrescentando a palavra somente na frase justificados pela fé, algo ausente no original grego. Foi um golpe teológico contra a Igreja Católica e uma demonstração clara de como traduções podem ser usadas como armas. Depois veio a Bíblia King James, 1611, financiada pela coroa britânica para reforçar a autoridade do monarca contra o catolicismo. Ela também passou por edições e revisões, suavizando termos, alinhando ideologias e moldando uma imagem régia e ordenada das Escrituras. Nos tempos modernos, temos novas camadas de manipulação. Traduções como a NVI, Nova Versão Internacional, evitam termos considerados ofensivos ou politicamente problemáticos. Passagens que falam de escravidão, violência contra mulheres ou ordens de genocídio são frequentemente suavizadas, omitidas ou reformuladas para se encaixar melhor em sensibilidades contemporâneas. E não podemos ignorar o fenômeno das Bíblias de estudo, com suas notas de rodapé que não apenas explicam, mas interpretam o texto com lentes doutrinárias. Uma Bíblia pentecostal vai reforçar dons espirituais.
Uma Bíblia reformada vai focar em soberania divina. As Escrituras deixam de ser texto e viram ideologia encadernada. O mais impressionante é que, apesar de tantas camadas de edição, a ideia de que a Bíblia é um livro sagrado e imutável continua dominante. Mas a verdade nua e crua é que a Bíblia foi constantemente ajustada para servir a agendas humanas. Seja para reforçar doutrinas, justificar estruturas de poder ou simplesmente tornar o texto mais palatável. Você não está lendo o que Jesus leu, nem o que os primeiros discípulos escreveram. Está lendo uma versão moldada, lapidada, filtrada, muitas vezes para te ensinar a obedecer, não a questionar. Os essênios, a seita que incomodava. Imagine uma comunidade secreta, isolada no deserto, praticando rituais próprios, vivendo como monges e guardando pergaminhos misteriosos em cavernas. Não é ficção. Foram os essênios, um grupo radical e místico do judaísmo antigo, que viveu entre os séculos II e XII, e por muito tempo, tudo o que se sabia sobre eles era por boatos. Até 1947, quando um pastor beduíno encontrou os manuscritos do Mar Morto em cavernas próximas a Qumran, no deserto da Judéia. Aquilo mudou tudo. De repente, descobrimos que a história da Bíblia era ainda mais complexa e que havia uma teologia esquecida propositalmente. Quem eram os essênios? Eles se consideravam os filhos da luz, em guerra espiritual contra os filhos das trevas, ou seja, os sacerdotes corrompidos de Jerusalém. Rejeitavam o templo e sua liderança, viviam em comunhão de bens, praticavam rituais de pureza extremos e acreditavam num fim dos tempos iminente. Alguns estudiosos veem paralelos entre seus costumes e os de João Batista, e até algumas ideias que ecoam no cristianismo posterior. Mas o mais importante, os essênios tinham suas próprias escrituras. Entre os mais de 800 manuscritos encontrados em Qumran, estavam cópias antiquíssimas do Antigo Testamento, as mais antigas já descobertas, mas também textos completamente desconhecidos, comentários bíblicos, como o Pesher de Rabacuque, hinos místicos, regras comunitárias, visões apocalípticas. Muitos desses escritos divergem profundamente do que está na Bíblia hoje. Por exemplo, o livro de Jeremias em Qumran é mais curto e com ordem diferente do texto que temos nas Bíblias atuais. Isso prova algo devastador. A Bíblia já estava sendo editada muito antes da igreja cristã existir. Os escribas ajustavam o texto conforme suas necessidades. Nada muito diferente do que a igreja faria séculos depois. Mas talvez o aspecto mais fascinante e incômodo dos textos essênios seja sua visão sobre o Messias. Eles não esperavam um Salvador crucificado. Esperavam dois Messias, um guerreiro descendente de Davi e um sacerdote espiritual descendente de Arão. Jesus, como retratado nos evangelhos, não se encaixa em nenhum desses modelos. Isso lança dúvidas sobre a originalidade da teologia cristã e revela que muitos conceitos que o cristianismo diz ter inaugurado já existiam no pensamento apocalíptico dos essênios. Batismos? Os essênios faziam isso diariamente, como rito de purificação. Dualismo entre luz e trevas? Essênios, esperança escatológica de uma nova era. Essênios, comunhão de bens. Essênios, a ideia de um caminho reto pelo qual o povo deveria andar. Essênios, o cristianismo não brotou do nada. Ele floresceu num solo que os essênios ajudaram a preparar. Então, por que ninguém fala deles nas igrejas? Porque eles complicam a narrativa oficial. Mostram que o judaísmo do século I era muito mais diverso. Mostram que o cristianismo se apropriou de práticas anteriores. E o mais chocante, os textos essênios não mencionam Jesus em nenhum momento. Ou seja, ou ele era irrelevante para eles, ou sua figura histórica foi construída depois em outro contexto teológico.
Durante décadas, a Igreja controlou o acesso aos manuscritos do Mar Morto. Não os escondeu, mas impediu que fossem plenamente estudados e publicados. O medo era claro. Os essênios mostravam um universo religioso que não precisava da Igreja para ter espiritualidade intensa, visões profundas e ética comunitária. Eles foram apagados porque desafiavam a ideia de que fora da Igreja não há salvação. Mostravam que sim, existia vida espiritual fora dos limites do cristianismo oficial. E que talvez a experiência com o sagrado nunca tenha sido exclusiva de um único livro, de um único Messias ou de uma única instituição. Hoje, ao reler os manuscritos do Mar Morto, não estamos apenas olhando para o passado, estamos ouvindo as vozes de um povo que acreditava na luz, na justiça e na vinda de algo maior, sem precisar de poder, de púlpito ou de dogmas impostos. Os heréticos, que eram mais antigos que a Igreja, quando você ouve a palavra heresia, o que vem à mente? Provavelmente algo errado, perigoso, maligno. Mas e se eu te dissesse que muitos dos chamados hereges foram, na verdade, os primeiros cristãos? Que suas crenças não só precedem a Igreja oficial, mas em muitos casos eram mais próximas das ideias originais do cristianismo do que os dogmas que vieram depois. Queimar seus nomes foi tão estratégico quanto queimar seus livros. Vamos começar com os gnósticos, os mais temidos pela ortodoxia. Eles acreditavam que o mundo material era um erro, uma prisão criada por um demiurgo inferior, e que a salvação vinha por meio do conhecimento interior, gnosis. Para eles, Jesus era um ser espiritual que veio despertar essa centelha divina dentro de nós. Não pregavam fé cega, mas autoconhecimento e libertação do sistema. O Evangelho de Tomé, atribuído a essa tradição, dizia: "Se conheceres a ti mesmo, conhecerás o reino." Mas isso era inaceitável para uma igreja que dependia de controle externo. Afinal, se a salvação está dentro de você, para que servem os bispos? Depois vieram os marcionitas. Marcião, no século II, foi um dos primeiros a montar um cânon bíblico, muito antes da Igreja oficial. Mas o dele era radical. Rejeitava completamente o Antigo Testamento e afirmava que o Deus de Moisés era cruel, vingativo, diferente do Pai amoroso revelado por Jesus. Para ele, o cristianismo era uma ruptura, não uma continuação do judaísmo. Resultado: foi excomungado, seus textos destruídos e sua teologia tratada como aberração, mesmo tendo influenciado fortemente as primeiras comunidades cristãs gentílicas. Os arianos, liderados por Ário, enfrentaram até mesmo os imperadores. Eles acreditavam que Jesus foi criado por Deus e não era coeterno a ele. Para eles, o Filho era subordinado ao Pai. Isso colidia frontalmente com a doutrina da Trindade, que começava a ganhar força. O Concílio de Nicéia foi convocado, em parte, para silenciar Ário. E mesmo depois de ser declarado herético, o arianismo continuou forte entre povos germânicos por séculos, provando que a ortodoxia estava longe de ser unânime. Os montanistas trazem outro ingrediente perturbador: profecia direta. Montano dizia ser o porta-voz do Espírito Santo. Suas seguidoras, como Maximila, também profetizavam. Eles pregavam o fim iminente, condenavam o luxo e rejeitavam a hierarquia da Igreja. Tertuliano, um dos maiores teólogos da história cristã, aderiu ao montanismo. Mas como aceitar um movimento onde mulheres falavam com Deus e não precisavam de padres? E por fim, séculos depois, os cátaros, chamados de os últimos gnósticos, retomaram a ideia de que o mundo material era corrupto e que a verdadeira espiritualidade estava no desapego. Rejeitavam a cruz, os sacramentos e o poder papal. Resultado? Foram exterminados numa das maiores campanhas militares religiosas da história.
a Cruzada Albigense, sancionada pelo Papa, que culminou na morte de dezenas de milhares de pessoas. A Inquisição nasceu em parte para acabar com eles. Esses hereges não eram lunáticos, eram alternativas teológicas reais. Muitas vezes eram mais fiéis ao Espírito de Jesus do que os dogmas imperiais que surgiriam depois. Mas foram vencidos. E como se apaga um inimigo de vez? Desmoralizando sua crença, queimando seus textos, escrevendo a história com a pena dos vencedores. O rótulo de heresia foi a arma mais eficaz da Igreja. Não era apenas uma acusação teológica, era uma sentença de exclusão, prisão ou morte. Uma forma de manter a ortodoxia não pela persuasão, mas pelo medo. Muitos desses grupos desafiaram a autoridade institucional, defenderam autonomia espiritual, igualdade de gênero, crítica ao poder. Por isso, foram perseguidos, não porque estavam errados, mas porque eram perigosamente livres. A história desses hereges é, na verdade, a história das múltiplas possibilidades do cristianismo. Possibilidades que foram sufocadas para que uma só pudesse dominar. O papel das mulheres, apagadas do texto. Ela estava lá, Maria Madalena, não como prostituta redimida, mas como discípula, mestra, líder espiritual. Em alguns textos antigos, ela era chamada de a apóstola dos apóstolos. No Evangelho de Maria, é ela quem consola os discípulos depois da morte de Jesus. Ela quem compreende sua mensagem mais profundamente. Ela quem fala com autoridade espiritual. Mas isso não podia continuar assim, porque se as mulheres falavam com o divino, ensinavam e lideravam, o patriarcado clerical estava em risco. A Bíblia, como foi canonizada, apaga ou distorce o papel das mulheres, e não por acaso. Durante os séculos de formação da ortodoxia, a Igreja se tornou uma estrutura masculina, hierárquica, centrada no poder de bispos, padres e teólogos, todos homens. Era necessário moldar o texto sagrado para refletir e justificar essa estrutura. O que isso significou na prática? Silenciamento, reinterpretação, difamação. Pegue Maria Madalena. Nos evangelhos canônicos, ela aparece como seguidora fiel, testemunha da crucificação e da ressurreição. Algo extraordinário, pois em qualquer tribunal romano ou judeu, o testemunho de uma mulher não tinha validade legal. Mas logo depois, a tradição passou a associá-la a uma prostituta. Um erro histórico que surgiu com uma homilia do Papa Gregório I no século VI, que confundiu 3 mulheres diferentes em uma só figura. Resultado: séculos de difamação, penitência e exclusão. Maria Madalena, que poderia ter sido reconhecida como a primeira líder cristã, virou símbolo de arrependimento e submissão. Nos textos apócrifos, porém, ela brilha com força. No Evangelho de Filipe, é chamada de companheira de Jesus, palavra que, em grego, pode sugerir intimidade. No Evangelho de Maria, ela tem visões que os outros discípulos não compreendem. E quando Pedro tenta desacreditá-la, Levi o confronta. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Esse diálogo é devastador. Revela que desde o início havia tensão entre uma tradição mística e igualitária e outra institucional e patriarcal. E não para por aí. No cristianismo primitivo, há indícios claros de mulheres em posições de liderança. Paulo, em suas cartas mais antigas, menciona Febe como diaconisa, Priscila como mestre e Júnia como apóstola. Sim, apóstola. Mas traduções posteriores adulteraram seus nomes ou os rebaixaram de função. Júnia virou Júnias, nome masculino inventado. Febe foi tratada como serva. A missão era clara: retirar das mulheres o protagonismo que elas tinham no início da fé cristã. Com o tempo, as mulheres foram confinadas ao papel de ouvintes, mães, virgens ou arrependidas. Não mais mestras, não mais intérpretes, não mais líderes.
As regras clericais foram sendo reforçadas por leituras tendenciosas de textos bíblicos. Trechos como "a mulher deve permanecer calada na igreja" foram usados como dogmas imutáveis, mesmo sendo contraditórios com outras passagens onde mulheres profetizam ou ensinam. E a manipulação não foi apenas textual, foi doutrinária, foi simbólica. O feminino foi associado ao pecado Eva, à tentação, Maria Madalena deturpada, à fraqueza, enquanto o masculino foi associado à liderança, à razão, à autoridade divina. Mas os textos apócrifos, esses que foram descartados nos concílios e enterrados no deserto, trazem outra visão. Uma visão onde homens e mulheres buscavam juntos o mistério divino, onde a liderança era baseada em insight espiritual, não em gênero, onde o feminino não era uma ameaça, mas uma chave de revelação. O apagamento das mulheres na Bíblia não foi um erro histórico. Foi uma operação de controle cultural e teológico. A masculinização da fé cristã não nasceu com Jesus, nasceu com os intérpretes que vieram depois. E quando você entende isso, começa a ver que muitas das chamadas verdades bíblicas foram moldadas para proteger estruturas humanas, não verdades divinas. Resgatar o papel original das mulheres é mais do que justiça histórica. É reconectar o sagrado ao que foi arrancado dele à força. Mentiras traduzidas, a guerra das palavras. Uma única palavra pode mudar tudo, pode transformar o sentido de uma frase, alterar uma doutrina, construir ou destruir uma teologia. Agora imagine isso multiplicado por centenas. Essa é a realidade da Bíblia como ela chegou até nós. Uma guerra de palavras, travada por tradutores, teólogos, copistas e líderes religiosos, onde cada escolha linguística carrega um impacto espiritual e político. Comecemos com o exemplo mais conhecido, Mateus 3:2. No grego original, João Batista proclama metanoeite, que significa mudem de mente, transformem sua consciência. Algo profundamente interno e existencial. Mas na tradução para o latim, Jerônimo optou por fazei penitência, paenitentiam agite. Essa simples troca de palavra ajudou a legitimar séculos de doutrina sobre confissão auricular, punição, indulgências e sacrifício ritual. Em vez de um convite à transformação interior, virou um comando para submissão e autoflagelação. Outro caso é o termo inferno. No original hebraico e grego, palavras como Sheol, Gena ou Hades tinham significados bem distintos. Cova, lugar dos mortos, um vale onde se queimava lixo fora de Jerusalém. Mas ao serem traduzidos todos como inferno, um conceito influenciado mais pelo folclore medieval e pela mitologia pagã do que pelos textos bíblicos, criou-se um universo de medo e controle onde a obediência religiosa era imposta sob ameaça de condenação eterna. E o Espírito Santo? Em hebraico, ruach é uma palavra feminina. Em grego, pneuma, neutra. Mas nas traduções latinas e posteriores, tornou-se masculina. Resultado, a representação da Trindade se tornou exclusivamente masculina, apagando o feminino do divino, mesmo quando a própria linguagem original não fazia isso. Esses exemplos mostram que as traduções não são neutras, são instrumentos ideológicos. E muitas vezes, quem traduzia tinha uma missão clara: reforçar dogmas, consolidar estruturas, justificar hierarquias. Durante a Idade Média, o controle das traduções era absoluto. A Vulgata Latina era a única versão autorizada. Traduzir a Bíblia para o vernáculo, ou seja, para a língua do povo, era crime. William Tyndale, um dos primeiros a traduzir a Bíblia para o inglês direto do hebraico e grego, foi estrangulado e queimado vivo em 1536. Seu crime? Afirmar que qualquer camponês deveria ter acesso direto à palavra de Deus.
sem a mediação da Igreja. A Reforma Protestante sacudiu esse cenário. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e fez ajustes teológicos estratégicos, como em Romanos 3:28, onde adicionou a palavra somente. O homem é justificado somente pela fé, uma inserção ausente no original, mas que servia perfeitamente ao argumento contra as obras e a autoridade papal. Era mais que uma tradução, era uma declaração de guerra doutrinária. Com o passar dos séculos, novas traduções surgiram, cada uma com seus próprios vieses. A Bíblia King James foi usada para fortalecer o poder da monarquia britânica. Traduções modernas, como a NVI, suavizam passagens sobre violência, escravidão e submissão feminina. A guerra continua, só mudou de tom. E ainda há as Bíblias de estudo, onde notas de rodapé guiam a interpretação de cada versículo com base em uma teologia específica. Elas não apenas explicam, doutrinam. Assim, a palavra de Deus vem sempre acompanhada por um filtro humano que define o que é certo pensar. O problema central aqui não é a tradução em si. Afinal, traduzir é sempre interpretar. O problema é quando se vende essa interpretação como verdade absoluta, como se houvesse apenas uma maneira certa de ler o texto. Como se o leitor não tivesse o direito de questionar, comparar, confrontar. Mas se até as palavras foram manipuladas, o que sobrou de inspirado? Entender essa guerra de traduções é essencial para recuperar o espírito crítico diante das Escrituras. Porque enquanto muitos defendem a Bíblia como imutável, a verdade é que ela foi moldada em cada sílaba, não apenas por revelação, mas por política, teologia e muitas vezes por medo. Quem controla o texto, controla o povo. Poder, controle, obediência. Essas são as palavras invisíveis escritas nas entrelinhas da Bíblia como ela foi editada, traduzida e canonizada. O texto sagrado que milhões veneram não foi apenas moldado por fé ou espiritualidade. Foi desde cedo uma ferramenta estratégica para governar mentes, modelar comportamentos e justificar estruturas de poder. A história da Bíblia é também a história de como se constrói um império de ideias. Vamos ser claros. Desde que a Bíblia começou a ser usada liturgicamente, ela deixou de ser apenas um conjunto de histórias sagradas. Tornou-se instrumento de normatização social. As cartas de Paulo foram usadas para justificar submissão feminina. As leis do Antigo Testamento para controlar sexualidade e comportamento. Os evangelhos para consolidar um ideal de obediência e sacrifício. E os apocalipses para incutir medo e esperança, as duas alavancas emocionais mais eficazes para manter uma população sob domínio. Mas a manipulação mais eficiente foi estrutural. Por séculos, a Bíblia era proibida ao povo. Escrita em latim, lida apenas por padres e monges, ela era um mistério acessível somente aos iluminados. O fiel comum não lia, ouvia. E ouvia o que os líderes queriam que ele ouvisse. Dessa forma, o clero se tornava intérprete exclusivo da vontade divina. Questionar um versículo era questionar a autoridade da Igreja, e isso, por muito tempo, significava excomunhão, prisão ou morte. A tradução da Bíblia para línguas vernáculas foi um dos maiores atos de rebelião da história. Lutero, Tyndale, Wycliffe, todos eles desafiaram o monopólio da interpretação e todos foram perseguidos, porque sabiam que o controle do texto é o controle da narrativa, e quem controla a narrativa controla o mundo. Mesmo depois das traduções, o controle se manteve, agora através da doutrina. A Bíblia continuou sendo apresentada como um conjunto de verdades absolutas, com leitura guiada por catecismos, notas de rodapé, sermões doutrinários. A teologia se tornou uma forma sofisticada de condicionar o pensamento, definindo o que pode ou não ser perguntado, o que pode ou não ser sentido.
E o mais perverso, quem controla o texto, controla também a culpa. A ideia de pecado, usada como chicote espiritual, depende de interpretações específicas de trechos bíblicos. Com eles, líderes religiosos definiram o que é pureza, o que é desvio, quem é salvo e quem merece o inferno. A Bíblia virou espelho moral imposto, e quem não se via refletido nele era ensinado a se odiar. Esse modelo não se limitou à Igreja Católica. Igrejas protestantes, evangélicas e pentecostais também reproduziram o mesmo padrão. Textos sagrados interpretados de cima para baixo, doutrinas inquestionáveis, medo da dúvida, obediência como virtude. O livro que deveria libertar passou a ser usado para aprisionar. Mas e se fosse diferente? E se lêssemos a Bíblia não como um código fechado, mas como uma biblioteca viva de vozes, tensões, disputas? E se reconhecêssemos que ela foi moldada por mãos humanas e que, portanto, precisa ser lida com olhos críticos e abertos? Desmascarar o uso da Bíblia como instrumento de poder não é destruir sua importância, é devolvê-la ao povo, é romper a lógica do medo, é recuperar o espírito de questionamento que, paradoxalmente, está presente em tantos dos seus próprios personagens. Abraão, que debate com Deus, Jó, que contesta o sofrimento, Jesus, que enfrenta os legalistas. Porque o verdadeiro controle não está em possuir o texto, está em limitar o que ele pode significar. E libertar-se disso é recuperar o direito de pensar, de interpretar, de buscar por si mesmo, sem mediadores, sem amarras, sem medo de ser herético por fazer a pergunta certa. A verdade não está só em um livro. Você foi ensinado a procurar a verdade entre capas de couro, páginas finas e letras douradas. A verdade como algo impresso, fixado, imutável, guardada dentro de um livro que dizem veio direto de Deus. Mas e se a verdade for maior do que isso? E se a verdade não couber num único volume, numa única tradição, num único olhar? E se ela estiver justamente nas lacunas, nos cortes, nos textos banidos, nos silêncios forçados da história? A própria ideia de que toda a verdade divina está contida em um único livro já é, por si só, uma construção humana. Um filtro, um limite. O que chamamos de Palavra de Deus é, na prática, uma coleção de textos escolhidos por homens com interesses específicos, como já vimos. E isso levanta uma pergunta fundamental. Por que confiamos tanto no que foi incluído e ignoramos tudo o que foi excluído? Os evangelhos gnósticos, os evangelhos femininos, os textos essênios, as visões proféticas reprimidas, os manuscritos de comunidades esquecidas, todos eles carregam fragmentos de espiritualidade, lampejos de revelação, versões diferentes de uma mesma busca, entender o mistério do divino. E, no entanto, foram varridos do mapa, como se não merecessem sequer ser lembrados. Por quê? Porque eles desestabilizam, desafiam a versão única. Eles mostram que a experiência com Deus nunca foi homogênea, que existiram e ainda existem muitas maneiras legítimas de se relacionar com o sagrado, que o divino não se limita à ortodoxia, que ele escapa da página da estrutura, da doutrina, e pulsa também nos corpos marginalizados, nas tradições suprimidas, nos desertos do silêncio. Quando você olha além do livro, começa a enxergar outras fontes de verdade. O espírito crítico, a intuição, a sabedoria ancestral, os testemunhos que sobreviveram à censura, os mistérios que o texto não explica. Começa a perceber que o que ficou de fora não é erro, é parte do quebra-cabeça que foi escondido. A própria Bíblia aponta para isso. Jesus, no Evangelho de João, diz: "Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora." Uma admissão de que a revelação não terminou, que o processo é contínuo, que a verdade não está toda dita, nem escrita, nem selada.
Mas isso é perigoso para instituições que vivem da certeza, porque a certeza vem de segurança, vem de salvação garantida, vem de autoridade incontestável. E nada ameaça mais o poder do que alguém dizendo: espere, talvez haja mais. A Bíblia não é uma mentira, mas também não é a última palavra. É uma coleção poderosa de vozes que tentaram, à sua maneira, compreender o mistério. Algumas dessas vozes venceram, outras foram caladas, mas todas fazem parte da tapeçaria espiritual da humanidade. E negar isso é reduzir Deus à mesa de edição de um concílio. Se você sente que há algo mais, algo que escapa ao dogma, que incomoda nas lacunas, que pulsa nos evangelhos escondidos, não está errado. Está ouvindo o eco daquilo que foi calado. Está reconhecendo que a busca por sentido não termina com um amém. Ela começa quando você tem coragem de olhar além. A verdade, se é verdade mesmo, não tem medo de ser questionada. Não teme a dúvida, a crítica, a investigação. Ela se revela aos poucos, no tempo certo, aos olhos de quem não tem medo de ver. A Bíblia é um mapa, mas não é o território. E talvez, ao aceitar isso, você esteja mais perto do sagrado do que jamais esteve. O início de uma jornada sem censura. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja inquietação, talvez seja raiva, talvez alívio, ou tudo isso junto. O que importa é que você já atravessou o ponto sem volta. Aquele lugar onde a fé deixa de ser obediência cega e se torna busca corajosa. E agora começa algo novo. Não apenas uma série de vídeos, mas uma jornada sem censura, sem medo e sem dogmas. Uma jornada em que você vai olhar a Bíblia nos olhos e perguntar: o que foi tirado de você? Essa série não existe para atacar a fé. Ela existe para libertá-la, para tirar das mãos do poder aquilo que foi feito para tocar os corações, para reconstruir a memória perdida da espiritualidade, aquela que foi enterrada por concílios, calada por fogueiras e ignorada por tradição. A cada episódio, vamos revelar as camadas ocultas da Bíblia. Vamos abrir os pergaminhos esquecidos. Vamos escutar os apóstolos silenciados, os heréticos queimados, as mulheres apagadas, os profetas desacreditados. Você vai descobrir que a história sagrada é muito mais viva, contraditória, diversa e provocadora do que te deixaram ver. E que justamente por isso, ela é mais humana e mais divina também. Vamos falar dos erros de tradução que criaram infernos imaginários, dos manuscritos do Mar Morto que mostram um judaísmo esquecido, dos evangelhos que revelam um Jesus místico, rebelde, impossível de domesticar, da construção da doutrina da Trindade por meio de versículos falsificados, das disputas de poder que decidiram o que você poderia ou não acreditar, do papel da Bíblia na colonização de corpos, mentes e culturas. Mas também vamos reconstruir, mostrar o que poderia ter sido, o que ainda pode ser, porque o que está em jogo aqui não é destruir um livro, é recuperar sua essência perdida, a essência de um movimento espiritual que começou nas margens entre os pobres, os impuros, os invisíveis, e que foi sendo tragado pela máquina do império, institucionalizado, pasteurizado, até virar uma arma. Agora é hora de virar a página, de começar a série A Verdadeira História da Bíblia como ela nunca foi contada, com coragem, com profundidade, com respeito ao sagrado, mas sem submeter-se ao medo que o cerca. Não prometemos certezas, prometemos verdades difíceis, prometemos reflexões que incomodam mais do que confortam, mas também prometemos algo raro, a honestidade radical de quem escolhe pensar, mesmo quando dói. Então, se você está pronto para essa jornada, aperte o cinto da consciência. Pegue o mapa da história e prepare-se para seguir um caminho que foi apagado, mas que agora, juntos, vamos reencontrar. Esse é o primeiro passo.
Você não vai sair o mesmo. Respira fundo agora. Você atravessou as páginas ocultas da história com olhos abertos e talvez esteja sentindo aquilo que poucos têm coragem de admitir. O misto de perda e libertação que acontece quando a ilusão cai. Não é fácil desconstruir aquilo que foi sua base por tanto tempo. Mas também não é possível evoluir sem questionar as fundações. O que você acabou de fazer não é apenas intelectual, é espiritual. Você olhou para o sagrado sem filtros e viu que por trás das certezas existia conflito, que por trás da tradição havia escolhas e que por trás da palavra de Deus existiam muitas vozes humanas, algumas preservadas, outras silenciadas. E agora, mais do que nunca, você tem a chance de escolher o que fazer com isso. Você pode voltar para a zona de conforto, fingir que nada mudou. Ou pode continuar caminhando de forma mais consciente, mais crítica, mais íntegra, com respeito ao texto, mas sem se curvar ao medo, com amor pela fé, mas sem cegar-se aos seus usos indevidos. Essa série não é um fim, é um portal. A partir de agora, cada versículo, cada doutrina, cada sermão, tudo será lido com uma nova lente, a lente da lucidez. E talvez, no meio disso tudo, você encontre algo ainda mais sagrado, a sua própria voz, porque a verdade, mesmo quando escondida, tem um jeito curioso de voltar, e ela está voltando.